eu estou realmente muito, muito emocionado, muito lisonjeado pelo convite. Cadê o Lafayette? Foi embora? Tô aqui. Ah, bom, que susto. Você permitiu que fosse filmado, depois eu vou pedir para alguém dar continuidade. Eu confesso que eu, além de muito lisonjeado e muito honrado, estou até um pouco preocupado aqui com tantas personalidades e com um grupo tão forte como esse, né? Mas, Dr. Lafayette, muito obrigado pelo convite. Obrigado. Eu hoje tenho um agradecimento especial para fazer para ele, aproveitando o aniversário. Eu hoje jogo futebol e faço ginástica e faço atividades físicas, que é algo que eu gosto muito, por conta dele. Eu operei, tenho aqui uma prótese de quadril, feita pelo Dr. Lafayette. E jogo futebol, o pessoal me chama de Neymar, né? E... Neymar. Cai muito. Pois é. Mas muito obrigado de novo pela oportunidade, realmente fantástico, estou muito honrado, principalmente de fazer esse bate-papo com uma entidade como o Rotary, que é uma das mais relevantes do Brasil. Acho que o impacto disso eu escuto do Rotary desde que eu nasci. É uma entidade que a gente respeita muito, que a gente nunca escutou nada ruim, nada contra, sempre uma energia muito a favor, sempre um respeito muito grande. Então, eu queria dizer que é uma grande honra para mim estar aqui, principalmente falar de um assunto que eu gosto muito, que é o que a gente vai falar daqui a pouco. Mas eu vou me apresentar, o Lafayette pediu para eu me apresentar aqui, eu vou falar rapidinho um pouquinho da minha trajetória, né? Eu sou formado em Direito pela PUC de São Paulo. Comecei uma atividade jurídica na Secretaria de Informação, no Palácio do Governo, e acabou ali. Porque depois eu fui ser músico, gostava muito de música, mesmo fazendo faculdade, gostava muito de música, e participava de jingles, fiz jingles para Maurício de Souza. Muitos das músicas que vocês escutaram aí nas propagandas do Cebolinha, da Mônica, eu e um parceiro meu é o que fazíamos todos os arranjos, as músicas e as gravações. Mas fiz jingles também para grandes empresas, para Telefônica, para Tintas Coral, McDonald's, General Motors. General Motors tem até no YouTube que foi premiada, feita pelo Zé Rodrigues também, pelo estúdio do Zé Rodrigues, A Voz do Brasil. Gravei muito isso, era algo que me dava muito prazer. Mas aí eu casei, tive 2 filhos, tive que começar a ganhar dinheiro. Então tive que parar de tocar ou diminuir ou ter uma outra opção. E aí entrei no mercado de tecnologia e estou até hoje também nesse mercado. Então montei uma empresa, comecei como executivo de uma grande distribuidora de produtos de tecnologia. Montei a minha empresa, sou empresário há 30 e poucos anos. E hoje ser empresário no Brasil faz a gente sofrer, mas também é uma atividade de orgulho para a gente. E nessa atividade de empresário, que eu tive também um grande orgulho de ser um dos 3, 4 maiores parceiros da Microsoft, que era uma pioneira no mundo de tecnologia. Viajei muito pelo mundo todo, principalmente Estados Unidos, escutando muitas palestras de gente muito, muito forte do mundo corporativo. Pessoas como Carly Fiorina, da HP, como Bill Gates, como Steve Ballmer, enfim, vários. Aprendi muito. E hoje eu participo de um segmento acadêmico. Eu estou discutindo tecnologia, promovendo tecnologia dentro do mundo educacional, que fora o topo da pirâmide, realmente as escolas do Brasil ficaram muito defasadas do ponto de vista de tecnologia. É um segmento romântico, bacana, e que quando elas perceberam, elas estão realmente alguns anos atrás do mundo de tecnologia, e a gente tenta ajudar nisso aí. Então, esse é um pouquinho do resumo do meu mundo corporativo. Aí aqui é um pouco da experiência no Vale do Silício. Então eu fiz aí um curso na Universidade de Stanford, mas visitei a Apple, visitei a Facebook, Instagram, Google, Zendesk, que é uma empresa muito forte de plataformas. Só um pouquinho para... Tive outro motivo de grande orgulho de ser capa da revista CRN, que é
É uma revista voltada para o segmento de tecnologia, Computer Reseller News, junto com Laércio Consentino, que foi até pouco tempo CEO da TOTUS, e do Hélio Rottenberg, que foi da Positivo. A gente foi considerado aí 3 grandes destaques aí naquele ano. E aí tem meu mundo como músico. Aí o mundo como músico, como eu falei para vocês, fiz jingles, mas acho que o grande aspecto que o Lafayette comentou também, que é a banda, o Comitatus. Deixa eu sair das caixas aqui. O Comitatus é uma banda de 40 anos, que eu formei com 16 anos, 15 anos, e que acho que um grande momento do Comitatus foi quando a gente ganhou um torneio promovido pela British Airways e pela rede Hilton de hotéis, que está aqui do lado, tinham 60 bandas, mais ou menos, do Brasil inteiro, e a gente, como vencedor, a gente ganhou um prêmio de tocar em Liverpool. Então, nós fomos tocar em Liverpool, aí a prefeitura e os organizadores do evento convidaram a gente para voltar no ano seguinte, e no ano seguinte, e no ano seguinte. Nós tocamos 3 anos lá, e uma experiência incrível, sensacional, de tocar na terra dos Beatles, no bar dos Beatles, nos lugares onde eles frequentavam. Foi uma experiência riquíssima. Quando a gente já estava cansado, porque a gente tocava 3, 4 vezes por dia, e a gente falou, bom, chega, não dá mais para ir, é complexo. Aí eles vieram e falaram, olha, a gente escolheu 12 bandas do mundo inteiro para gravar um disco em Abbey Road, e vocês são uma delas. Vocês têm que vir o ano que vem de novo. A gente voltou, ano que vem a gente gravou em Abbey Road. Outra experiência, para mim, então, inesquecível, profunda, porque o estúdio dos Beatles é a minha paixão, é o lado musical dos Beatles. E frequentar aquele ambiente, ver aonde eles gravavam, como eles gravavam, do jeito que eles gravavam, foi uma experiência sensacional. A gente gravou e eu te diria que foi uma experiência realmente inesquecível. E disso acabou gerando um convite da Universal Records para a gente gravar um disco chamado, na verdade, um projeto deles chamado Festa Pronta. Então tinham vários estilos e a gente foi convidado para fazer rock e Beatles, Festa Beatles. Esse projeto, são 2 edições de discos esgotadas e a gente tem essas músicas na Apple Store e na Spotify. Quem tiver vontade ou coragem pode escutar lá. Então, é isso aí. Aqui estão algumas fotos, a gente no Cavern Club, aqui é no Clube Pinheiros, aqui no Bourbon Street e no Clube Paulistano, alguns shows que a gente faz por aí. Hoje a gente faz muito evento corporativo, muita festa. É bacana colocar, às vezes, um pouco do contexto dos Beatles, e é o que a gente vai falar daqui para frente. E, aliás, vamos partir para o assunto, né? Então, a ideia é fazer um paralelo dos Beatles com o mundo corporativo. O que tem, até um amigo aqui me perguntou, o que tem uma coisa a ver com outra? O que você vai falar de Beatles e de mundo corporativo? Mas eu acho que tem, nessa minha trajetória, eu escutei as pessoas falando e eu olhava, cara, os Beatles faziam isso. Escutava o Stephen Covey, os Beatles faziam isso. Então eu acabei montando um bate-papo, né, que é justamente esse comparativo, as lições de grandes empresários, de grandes empreendedores, aplicado ao mundo corporativo. Então, a primeira lição deles, né, esses caras são os caras que, de alguma forma, me inspiraram. Estou falando aqui de Steve Jobs, Bill Gates, Jack Welch, Stephen Covey, Steve Ballmer, George Paulo Lemann. Eu trouxe um brasileiro aqui que justamente é o brasileiro, né, do ponto de vista corporativo, e que não está na Lava Jato. Então é uma exceção aí também, né? Coloquei também aqui o Gomes de Almeida Fernandes, hoje conhecido como Gafisa, né? Mas a Gomes de Almeida Fernandes foi um império do ponto de vista de construtora, vendeu. E eu convivi 8 anos com os líderes da Gomes de Almeida Fernandes e foi uma experiência para mim riquíssima, do ponto de vista corporativo, empresarial. E então, tudo que eu vou falar 4, 5 temas aqui, que é um grande resumo que eu percebi do que esses grandes gurus do mundo corporativo falam, os recados e as dicas que esses caras dão. Então, como o tempo é limitado aqui, eu vou tentar correr, Lafayette, por favor, não me puna, mas são 5, 6
de alguma forma, recados que eles, dicas que eles passam e que aí eu faço um comparativo com o que eles falam, com o que acontece com os Beatles. Então, uma delas é o seguinte, é o foco, é a paixão, é a determinação, é a perseverança, que é algo que, se não tiver isso, se a gente não tiver o brilho nos olhos, se a gente não tiver o foco, não tiver vontade, não tiver paixão, a gente não chega em lugar nenhum. Então, Jorge Paulo Lemann fala exatamente isso. Sonhar pequeno dá o mesmo trabalho que sonhar grande. Então, por que não sonhar grande? E aí o primeiro paralelo que eu faço é justamente com uma ação que o John Lennon fazia, que era o seguinte, os Beatles, a gente vai falar um pouquinho depois, mas os Beatles trabalhavam muito, muito, e eles tiveram muito trabalho para conseguir fazer o primeiro disco. Tocaram demais, tocaram em lugares extremamente agressivos, eles tocaram durante muitos meses em Hamburgo, que era uma boate de prostitutas, de marinheiros que chegavam bêbados, eles tocavam 4 vezes por dia, num ambiente muito agressivo, os caras bêbados, todo mundo num estresse muito grande, exigiam muito deles. Então eles chegavam uma hora que eles desanimavam. E o John Lennon tinha um truque, que ele falava justamente isso, ele mexia justamente com o sonho dos outros. Então ele falava, "Where are we going, fellows?" Aí eles respondiam, "To the top, Johnny." "And where is that?" Aí ele falava, e eles respondiam, "To the toppermost of the paupermost." "That's right." O que é isso? Para onde a gente quer ir? A gente quer ir, não é para o topo, é para o topo do rock, para o topo do pop, do topo do topo. Então, assim, não era só o topo. The toppermost of the paupermost. Então, era um grito de guerra com muita ambição, com muita energia, e isso fazia com que eles continuassem seguindo em frente. Então, isso aí é um grito de guerra, realmente, né? E que eles acabaram passando essa fase. Tem até um livro do Brian Epstein que ele comenta o seguinte, que ele chegou uma hora que ele sentia que ele precisava enrolar os Beatles. Então ele botava os Beatles tocando, então os Beatles tocavam em tudo que era lugar, na padaria, no café, na praça, em tudo que é lugar, para manter eles entretidos. Então os Beatles trabalharam demais. E é justamente esse tema, que é outro tema que é comentado. Jack Welch fala, obtenha boas ideias em todos os lugares. Bom, vocês sabem que a gente consegue avançar à medida que a gente conhece a concorrência, o mercado, o futuro, tudo. E isso a gente só consegue com muito trabalho, com muita dedicação, com muito envolvimento, é o dia inteiro escutando, lendo, ouvindo. Então, os Beatles não eram diferentes. Os Beatles... tem até um tema, né? Working Like a Dog, que tem isso no A Hard Day's Night, não sei se vocês lembram. And I've been working like a dog. E tem 8 days a week, 8 dias por semana. Era um tema interessante dos Beatles aí, né? E aí, enfim, aqui tem alguns dados, 270 shows. Esse lance da van sem para-brisa é interessante. Os Beatles faziam excursão pela Inglaterra, eles tocavam em todos os lugares. E a van que eles usavam, que era de um amigo, não tinha para-brisa da frente. Então vocês imaginam, no frio da Inglaterra, no inverno, eles viajando com para-brisa, um frio do cão. O que eles faziam? Eles deitavam um em cima do outro e ficavam para se aquecer, enquanto a van andava. Chegava, lógico, que o de cima, chegava uma hora congelava, então descia, eles trocavam e faziam. Então era um trampo complexo, era realmente bastante sacrifício. Mas Matschau era um termo alemão que faça o show, porque, como eu falei, eles tocavam nas boates à noite para um público extremamente agressivo, um público sensível, um público complicado, complexo. E o dono da casa falava o seguinte, não quero saber, cara, vai lá, Mike Shaw faça o show, é um make show, seria. Vai lá e faz o show. E eles, mas o que é show? Porque não dava só para tocar uma música, tinha que entreter os caras, tinha que fazer os caras gostarem. Então eles tinham que se superar todos os shows 4 vezes por dia. E 292 apresentações, isso também é legal, 7 anos, os Beatles duraram 7 anos, eles fizeram 13 discos, na época o disco era long play, né? Eram 14, 16 músicas, eles fizeram 13 LPs e mais 13
16 compactos, o que dava mais 33 músicas. É impressionante a capacidade de produção e gravação e show que eles faziam. Eles trabalharam demais, os Beatles. Bom, fora os filmes, né? Além do mais, fizeram 5 filmes, 1.400 performances, visita em galeria, tem um lance bacana disso, mas que fica para uma outra oportunidade por conta do nosso tempo aqui. E outras culturas, né? Então eles foram na Índia, entenderam como é que eles funcionavam, a questão da meditação, a questão de outros instrumentos. Então é um negócio riquíssimo o que eles trabalharam e que eles se prepararam. Equipe é uma outra coisa forte, né? Todos os líderes falam, tenha gente boa, tenha gente comprometida, tenha pessoas diferentes. O Jorge Paulo Lemann fala o seguinte: contrate um goleiro. Contrate um goleiro, é interessante. Cadê o Melo? Tá aí o Melo. Contrate um goleiro. Porque ele fala, geralmente você vai fazer um time de futebol, você só pensa no atacante, né? Centroavante, Ronaldinho, Romário e Gabigol, né? Mas é o seguinte, o goleiro é o cara que segura a onda lá, é o cara que faz as defesas, é na hora que a coisa aperta, que alguém vacila, é o goleiro que vai lá e pega. Então, enfim, contrate uma pessoa diferente da sua personalidade, né? O próprio Jorge Paulo Lemann também fala o seguinte, que quando ele começou a montar um negócio, ele e 3 sócios, já eram um gênio, e o negócio não deu certo, quebrou. Por quê? Porque os 3 eram iguais, os 3 eram economistas, eram fortes caras do ponto de vista de finanças, mas ninguém tinha retaguarda, ninguém tinha um outro lado. Então eles tinham que ter pessoas de outro perfil. Então, enfim, esteja rodeado de pessoas promissoras, técnicas, comprometidas, etc. Ih, cliquei errado aqui. Então, os Beatles tinham, que eu acho esses 2 caras gigantes, 2 caras muito fortes na história dos Beatles. Brian Epstein e George Martin. O Brian Epstein foi o grande guru de marketing deles, foi o cara que idealizou toda uma estratégia de comunicação, de marketing, de venda, acompanhava ele nas ações, nos passos, foi um gênio do ponto de vista de marketing. E o George Martin era o maestro deles, era o cara que tinha um conteúdo técnico e conseguia fazer com que as ideias deles se transformassem nas músicas e nos arranjos que a gente escuta hoje. Mas além deles, a gente tinha Derek Taylor, que era um cara assessor de imprensa, que foi forte também. Esses 3 caras, Norman Smith, Geoffrey Emerick e Alan Parsons, foram técnicos de som, tiveram uma importância muito forte. Eu acho que o Geoffrey Emerick tem um livro muito legal, chama Here, There and Everywhere. Quem gosta de música, de gravação, ele conta os bastidores dos Beatles nas gravações, como é que eles gravavam, quem fazia o quê, como é que funcionava. O Alan Parsons, acho que algumas pessoas conhecem aqui, o Alan Parsons, ele era um cara tão envolvido que ele acabou criando um projeto chamado Alan Parsons Project, que ele contratava, ele não tocava nada, ele contratava um compositor, ele contratava um cantor, contratava um guitarrista, bateria, músicos todos, e ele só ficava produzindo isso. Chama Alan Parsons Project, acho que vocês conhecem várias músicas dele aí. Os Rhodes, que eram os caras que faziam o operacional dos Beatles, o cara que ajudava na montagem, equipamento, etc. E tem um lance engraçado aqui, um lance curioso, que é uma questão também do espírito de equipe, que é a questão da unanimidade. Os Beatles tinham uma regra entre eles. Tudo que a gente faz tem que ser unânime. Não era a maioria, era unânime. Eles tinham que ser unânimes. O dia que eles não fizeram isso, eles se separaram. Eles se separaram por conta do empresário. O Brian Epstein tinha morrido, eles tinham tentado fazer a gerência eles mesmos. De novo, esqueceram do goleiro, esqueceram do especialista, etc. Foram tentar fazer, quebraram a cara, precisaram contratar um empresário de novo. O John Lennon e os outros Beatles queriam o Alan Klein, que era empresário dos Rolling Stones, e o Paul McCartney queria o sogro, que era um cara chamado John e George Eastman, que era o irmão e pai da Linda McCartney, que não tem nada a ver com a Kodak, embora muita gente pense que não tem nada a ver com a Kodak. E aí, enfim, eles racharam, não chegaram a uma conclusão, e não foi só esse motivo, mas foi um dos motivos da separação. Bom, estamos entrando aqui no último tema aqui, que é a questão da inovação, e esse tema é sensacional. Todos eles são muito enfáticos, todos os gurus do mundo corporativo são muito enfáticos em relação à inovação.
Então, o Jack Welch fala, você tem que ter foco constante em inovação. Jeff Bezos, da Amazon, fala, fuja do convencional, faça coisas diferentes, não tenha medo de errar, aprenda a antecipar o futuro, fala o Steve Jobs, esteja sempre atualizado, fala o Bill Gates. E o grande poder de novas ideias, também fala o George Paulo Lemann. Então, todos esses caras falam, e aí os Beatles dão um show nisso, dão um show. A começar pelo nome da banda, que na época que eles surgiram com o nome da banda, tinha uma moda de botar nome de bicho. Então vocês tinha lá o Buddy Holly and the Crickets. E eles adoravam essa banda, queriam botar nome de inseto também. E aí veio a ideia dos Beatles. Não, mas não pode ser só Beatles, não, tem que ser um negócio diferente. Aí eles colocaram o A, porque era o ritmo que eles gostavam. Então a beat music era um ritmo muito forte na época dos Beatles, eles adoravam isso, então ficou Beatles com A. Então já começaram inovando aí. Aí o cabelo, figurino, comportamento, isso aí, acho que vocês todos acompanham o quanto eles foram diferentes nesse aspecto. Nas gravações, começou também, isso é uma coisa interessante, o público inglês, né? Empresa inglesa, extremamente tradicional. As gravações começavam às 9 horas em ponto e acabavam às 17 horas em ponto. No segundo disco, os Beatles mudaram tudo isso aí. Começava às 18, 19 horas, 20 horas, e aí 11 horas da manhã, e até às 7 da manhã do dia seguinte, eles mudaram tudo isso aí. Você imagina o que é mudar isso para uma empresa tão tradicional, inglesa, como era o caso da EMI. E aí vários efeitos, distorção, aí a gente fala um monte de coisa aqui, vou acelerar aqui para não atrasar muito. Gravação de trás para frente, gravação de trás para frente tem uma música chamada I'm Only Sleeping, que o George faz um solo, tá no disco Revolver, quem quiser ouvir depois é legal. O solo todo é ao contrário, eles gravam o solo, depois eles passam tudo ao contrário. Então o solo da música é tudo ao contrário do que o George tocou. Gravação em velocidade alterada, também é interessante. When I'm 64, é a música do disco Sgt. Peppers, que o Paul McCartney compôs quando ele tinha 14 anos. E ele gravou, quando ele foi gravar no Sgt. Peppers, ele já tinha 24, 25 anos, eles já se achavam velho. E aí ele falou, não, eu quero ter voz de jovem, não quero ter voz de velho, de 25 anos. Pois é. E aí, o que eles fazem? Eles gravam a música num ritmo e aceleram a música para parecer que a voz dele é mais jovem. Então, é uma velocidade alterada, é um negócio, uma curiosidade, enfim. Mas esse tipo de... O efeito de voz, monge tibetano. Chega um dia, o John Lennon chega para o George Martin e fala assim, eu quero soar, quero cantar como se eu fosse um monge tibetano. O George Martin olhou e falou, cara, o que é isso? Como é que eu faço isso? Ele falou, não sei, se vira. E aí mexe no eco, mexe no sei o quê, foi escutar como é que era um monge tibetano. A música chama Tomorrow Never Knows, é de um disco chamado Revolver, quem quiser escutar. Pode escutar, é muito interessante. Além disso, ainda tem um monte de efeito de looping. Essa música é uma loucura. Então é isso aí. Outras coisas. Outros instrumentos. Ninguém usava violino no rock and roll. Ninguém usava trombone, orquestra no rock and roll. Os Beatles fizeram isso com Yesterday, depois com Eleanor Rigby, e daí para frente vários. Primeiro show em estádio, feito pelos Beatles. Primeiro videoclipe. O videoclipe também tem uma coisa interessante. Eles não conseguiam mais dar ritmo para as excursões, etc. Então eles gravaram um clipe para os Estados Unidos, que era o maior mercado consumidor, e falava, pessoal, a gente não vai conseguir estar aí, mas olha o que a gente gravou aqui. Aí eles cantam a música no parque, andando no parque. É um videoclipe. Foi o primeiro videoclipe. Depois nunca mais pararam. Primeiro, a mudança de modelo. Isso foi um negócio interessante. Chegou uma hora que os Beatles, o modelo era muito assim, você gravava um disco, e quando é que o músico ganhava dinheiro? Quando ele ia fazer show. Aliás, até hoje. Aí você vai fazer show. Eles chegaram uma hora e falaram assim, a gente não aguenta mais fazer show. Não tinha segurança, agenda super apertada, eles não podiam sair dos hotéis, era um negócio infernal. Então o que eles fizeram? Vamos parar de fazer show, a gente só vai fazer disco. Vocês não vão conseguir sobreviver com isso. Pois é, nós vamos conseguir, e sobreviveram. E o primeiro disco que eles fizeram depois da decisão foi o que a gente chama hoje de um álbum conceito. Não existia isso na época. É você fazer um álbum com um tema. E o tema deles era tudo diferente. Nós vamos ser outra banda, nós vamos fazer... As músicas vão ser interligadas entre elas, vai ter uma história, vai ter um propósito.
a capa vai ser diferente, a gente vai fazer tudo diferente. E fizeram o Sgt. Pepper's, que é um dos discos que eu acho mais revolucionários até hoje, né? Primeiro disco duplo, isso também é interessante. Os Beatles, depois de um tempão, eles tiraram férias. Eles foram ficar um mês na Índia. Eles foram ficar um mês na Índia, compuseram 50 músicas. 50 músicas. Voltaram e fizeram um disco duplo, que é o álbum branco. O Sgt. Pepper's também foi o primeiro disco que teve letra, não tinha letra nas músicas, foi uma outra inovação deles. E a primeira show com transmissão via satélite para o mundo inteiro também foi um pioneirismo dos Beatles. Aí eu falo um pouco, né, da inovação da capa, quer dizer, essa capa é uma coisa interessante, acho que vocês já viram essa capa aqui, né? Acho que todo mundo que olha fala, pô, um estúdio, né? O cara faz isso em 2 minutos. Pois é, isso aqui foi no meio de uma turnê dos Beatles. Eles, entre um show e outro, precisavam tirar a foto da capa. Pô, mas a gente não tem lugar. Para aqui. Eles pararam no corredor do hotel. Então, isso aqui é a janela do hotel. Aqui do lado está a janela do corredor. E eles aqui, e o fotógrafo foi lá e fez a foto no meio do corredor do hotel. Eles quase que indo para o outro show. Então, foi um lance improvisado, mas que mostra, às vezes, que a simplicidade, às vezes, é muito legal. E, aliás, vou falar disso. Às vezes, a coisa sofisticada, lógico, é legal, como o Sgt. Pepper's, mas também é legal a simplicidade. Muito legal. E aí, nós vamos falar de... Esse aqui já é uma capa mais sofisticada um pouco, um artista que era o Klaus Wurmann, que era um cara que veio da Alemanha, um amigo deles muito forte, criou essa arte muito legal, desenho e colagem. O Sgt. Pepper's, acabei de falar. Isso aqui é um show de mensagens, respeito que ele tinha por pessoas, mas principalmente intenções que eles tinham. Então até o Hitler estava no início da página, os caras falaram, não vamos exagerar, tira o Hitler, deixa... Mas tem aí o Tarzan, tem a Shirley Temple, tem artista deles de Liverpool. É uma homenagem, é forte, é o recado, o disco é muito forte em mensagem, em ideais. E aí, logo depois do Sgt. Pepper's, eles falaram, cara, foi demais aquilo, né? Vamos dar uma aliviada e vamos fazer a próxima capa, não vai ter nada, vai ser branco. Eles fizeram o álbum branco. E todo o contexto, a ideia deles era que toda a riqueza de conteúdo tivesse nas músicas, naquele álbum duplo, com tanta música, tanta mensagem. Mas no final eles falaram assim, mas também não dá para ser tão simples assim. Então foi a primeira vez que teve uma capa que o nome está em alto relevo ali, Beatles em alto relevo. Porque como era um disco duplo, para a época, eles achavam que não ia vender nada. Então você vamos fazer um alto relevo e numerado. Então, as versões iniciais do álbum branco eram numeradas, porque eles achavam que não ia vender nada, ia vender pouco. Mas deu 6 meses, aquilo explodiu de venda, eles abortaram a questão da numeração, e até hoje tem muito disco que não tem relevo, não tem nada, é normal. E por último, essa aqui que eu acho muito interessante. Aí já estava no fim da carreira dos Beatles, eles já se separando, já se relacionando muito mal, dentro do estúdio ok, mas fora do estúdio muito mal, a Yoko presente em tudo que é lugar, o George também querendo outra coisa, o Ringo querendo outra coisa. E aí o LP, o disco, era para se chamar Everest. E eles iam fazer a foto lá no Monte Everest. O John Lennon falou, nem a pau, não vou. O quê? Ficar 4 dias com vocês? Não vou. Não, eu tiro foto aqui, ó. Se vocês quiserem, eu tiro foto aqui. Aí o Ringo falou, não, aqui também não, vamos pelo menos atravessar a rua. Vamos pelo menos aqui na frente do estúdio. Então, essa foto é na frente do estúdio, eles combinaram com o fotógrafo e eles saíram do estúdio, a entrada do estúdio é aqui, onde estão essas pessoas aqui. Aqui é a entrada, aqui tem uma outra, mas não é usada. Aqui é a entrada do estúdio, eles vieram aqui, atravessaram a rua, demorou 17 minutos. E foi o que durou essa foto, que talvez seja uma das mais emblemáticas e importantes do rock and roll. Bom, acho que é o último aspecto aqui. Juro que vai terminar agora. Eu acho que não dá para ver direito aqui, ficou ruim a imagem aqui. Mas, assim, os Beatles tinham, que é uma outra coisa que todo mundo fala, a questão do respeito, você escutar o cliente é algo fundamental para todos nós. Os Beatles tinham um respeito pelo público gigante, gigante. Todas as músicas que os Beatles tocavam, acabava a música,
eles faziam essa referência aqui. Abaixavam os 4, todas as músicas. Então não importa quantas músicas eles tocassem no show, não eram muitas naquela época, mas eles acabavam todas as músicas e agradeciam. O pessoal gritava, ninguém se escutava, era uma loucura, mas não importa, eles referenciavam o público todas as músicas. Uma outra coisa que é interessante, eles tentavam falar a linguagem do público deles. Então, por exemplo, o Yeah Yeah Yeah, aqui, né, do She Loves You, que aliás também tem uma outra história interessante, o inglês não falava Yeah Yeah Yeah, né? Isso era um dialeto do americano, desse tipo de coisa. Então, o pai do Paul McCartney era músico, e muito do talento do Paul veio por conta do pai. Quando o Paul McCartney mostrou, ele mostrava muito as músicas pro pai. E foi mostrar o She Loves You. Pai, fizemos isso aqui, o que você acha? She loves you, yeah, yeah, yeah. Mostrou, o pai falou, olha, excelente, eu só mudaria uma coisa. Em vez de yeah, 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 filho, yes, 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 né? Não tem yeah, yeah, yeah. Graças a Deus, o Paul McCartney não escutou e ficou yeah, yeah, yeah mesmo, né? Mas... A little help from my friends. Imagina falar como em inglês, a little help from my friends. Né? É muito mais legal, a little help from my friends, é muito mais... O Vladimir Bladak, ele escutou uma expressão na Índia, adotou na música. Tem um outro exemplo, nem coloquei aqui, mas o Michel, que ele canta em francês um pedaço. Tem uma música do Abbey Road, que chama Sankin, que ele fala um pedaço, que eles falam que é esperanto, mas é muito próximo do castelhano e do brasileiro. Se vocês quiserem. Quando para mucho mi amore. É uma música bem interessante do Abbey Road. É um pedacinho, uma música bem curtinha. Então eles tentavam fazer a linguagem do público. O Paul McCartney vem até hoje, não sei se alguém aqui viu, alguns eu sei que viram. O show do Paul McCartney. Ele fala em português, ele faz questão de falar obrigado, vocês estão curtindo? Né? Gatinhas do Brasil, ele fala e faz questão de falar o dialeto até hoje. É uma grande intenção de se comunicar bem com o público. Uma outra coisa que é uma coisa interessante também é o seguinte, tinha na época a questão do LP, né? Você montava o LP, geralmente as bandas surgiam e faziam uma música famosa, 2. Aí faziam, na época chamava-se do compacto. Aí dava certo, o cara fazia um LP. O que ele fazia? Ele pegava as músicas do compacto e colocava no LP. Aí os Beatles ficavam muito chateados, porque falavam, a gente tem que comprar música de novo, a gente está comprando LP, mas a gente quer escutar outras músicas, a gente não quer comprar as mesmas músicas. Hoje isso não aconteceria por conta da tecnologia, mas eles ficavam muito chateados. Então o que eles fizeram? Eles não faziam isso. Então os Beatles faziam, o compacto era o compacto, o LP era o LP, eram outras músicas, era diferente, por questão de respeito ao público. O George Martin fica muito chateado porque ele fala que o Sgt. Pepper's, se tivesse tido o Strawberry Fields e o Penny Lane, o disco tinha vendido o dobro, o triplo. Mas já foi campeão de venda, não precisa ninguém mais falar do Sgt. Pepper's, mas ele ainda fala que se tivesse o Penny Lane, que foram gravados na mesma época e era para sair, mas eles optaram por não. Então, assim, o respeito deles era muito forte. E aí, já chegando no finalzinho aqui, mas essa história eu acho muito legal em relação à comunicação com o público, que é essa questão do Revolution. Então, na época, os Beatles eram, digamos, um porta-voz de várias mudanças, principalmente sociais, comportamentais, etc. E isso teve uma adesão do público em geral, dos jovens, né, que gostaram disso, de ter um cabelo diferente, de ter uma roupa diferente, ter mais liberdade com tudo. E aí o pessoal começou a aderir, só que chegou uma época que criou uma divisão. Tinha um pessoal que achava, principalmente o pessoal da Califórnia, Mamas and the Papas, Scott McKenzie, que defendia tudo isso pelo paz e amor. Os hippies, né? Paz e amor, etc. E tinha uma outra galera, inclusive os Rolling Stones fizeram uma música chamada Street Fighting Man, que era assim, vamos pegar na porrada, vamos pra cima, não importa o que for. E aí a sociedade, de alguma forma, falou, e os Beatles? O que os Beatles acham? Qual é a posição dos Beatles em relação a isso? Paz e amor ou vamos pra luta? Ou vamos pro pau? E aí os Beatles fizeram uma música chamada Revolution. Não sei se vocês lembram dessa música aqui. Vocês lembram?
Pois é, essa música, você começa o tom, você fala, eles vão pra porrada, né? Acho que eles estão no clima da porrada. Mas, na verdade, o que eles falam? Ele fala o seguinte, tudo bem, vocês estão falando que vocês querem... E o diálogo é muito interessante, são os Beatles dialogando com a sociedade, né? Vocês estão falando que vocês querem uma revolução. Legal, todo mundo quer mudar o mundo, quer deixar o mundo melhor. Mas, quando você fala de destruição, se você está falando de destruição, aí eu tô fora. Só que aí, no disco, ele fala, don't you know that you can count me out? Tô fora. Só que no clipe de divulgação, o John Lennon fala, don't you know that you can count me out in? Dá a entender que os Beatles estão afim da mudança, não importa se é por amor ou se é pela porrada. Eles querem mudar. Então no clipe, tem no YouTube também, se vocês pesquisarem lá, ele fala in. Mas o contexto da música é sempre um questionamento. Então fala, você está querendo mudar a Constituição. Cara, a Constituição é um negócio muito sério, cara. Talvez seja melhor você rever os seus conceitos aí. Então quando ele fala... você pede uma contribuição minha. Mas tá bom, mas quando você fala que você vai pegar o dinheiro que eu contribuiria e vai dar para as pessoas que saem matando, esse tipo de coisa, também não é legal. E o tema todo da música é por aí. Vai nessa linha do questionar o público. Muito bem, qual foi a reação? Ninguém aceitou. Todo mundo falou, vocês estão em cima do muro, né? Vocês estão em cima do muro. E qual é o posicionamento oficial dos Beatles? Vocês estão perguntando pra gente, estão falando, mas não estão se posicionando. Qual é, efetivamente, a posição dos Beatles? É a porrada ou é o amor? E aí? Essa é a resposta dos Beatles. Ou seja, são 50 loves que tem nessa música. Assim, tá claro a posição dos Beatles? Ficou claro o que a gente pensa em relação a isso? E até hoje o Peace and Love é uma marca registrada até pelo Ringo, todos os shows ele fala Peace and Love, Peace and Love, Peace... E é isso aí. Bom, pessoal, para terminar, eu acho que um grande recado, uma grande mensagem que os Beatles passam sempre é a questão da diversão, a questão da energia positiva. A gente precisa ter isso, infelizmente, né? Ou felizmente, levar a coisa não tão a sério, às vezes, como as pessoas levam, né? E se machucam e fazem. A gente precisa ter uma energia legal para conduzir as nossas equipes, os nossos negócios, os nossos clientes. Esse acho que é um grande recado que eu, a princípio, entendo que os Beatles passam. Então, até aí, os Beatles sempre se divertiram. Enfim, esse era o clima da gravação deles, era um clima extremamente positivo, mesmo nos momentos de crise, mesmo nos momentos apimentados, esse era o clima da gravação dos Beatles. É isso, pessoal. Muito obrigado aí. Se alguém quiser perguntar, quiser falar alguma coisa. Liderança é uma coisa legal. Pois é, bem colocado. Assim, eu fiz um resumo aqui, porque o tempo era relativamente pequeno, né? E tem várias coisas, né? Tem várias coisas legais. Liderança, sem dúvida, né? Isso mesmo, a própria Revolution, quando o John Lennon fala, é uma atitude de liderança dele, de conduzir os fãs, as pessoas. O John Lennon, num primeiro momento, era o grande líder dos Beatles, ele foi o cara que realmente trouxe todos os direcionamentos, ele era um cara muito forte.
E da segunda metade, o Paul McCartney assumiu e realmente foi. Então a liderança, sem dúvida nenhuma, é algo muito forte, né? Então, eu te diria assim, resumindo, não sei se você quer falar de algum ponto específico, mas esses dois são os grandes líderes, embora o George Harrison tenha evoluído muito ao longo do tempo, mas ele não conseguia espaço para isso, né? Ele não tinha, nem conseguia. As músicas no final, ele fez 2 músicas brilhantes. O último disco dos Beatles ele faz Something e Here Comes the Sun, que são sensacionais. Mas ele tem espaço, no máximo que davam, eu nem acho que davam, mas assim, não tinha mais espaço. O Paul McCartney compunha 15 músicas, o John Lennon trazia 15 músicas e tinha que colocar 4, 5 no disco, era difícil, né? Mas, enfim, é outro tema. Tem uma outra coisa que é a questão da reinvenção, né? Quando os Beatles acabaram, como é que fica, né? A vida inteira eles começaram com 13, 14 anos juntos e acabaram com 27, 28. O que eles iam fazer da vida? Na cabeça do Paul McCartney, por exemplo, ele falava, cara, acabou minha vida. Ele teve muito problema. O Paul McCartney, no início, teve que formar uma outra banda, uma outra história interessante, que fica para uma outra vez aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa, perguntar alguma coisa? Como? Bom, os Beatles, eles surgiram no início da década de 60. E essa década de 60 foi extremamente forte, revolucionária, que se questionou tudo, né? Se questionou tudo. O mundo teve uma grande mudança e eu confiro grande parte aos Beatles mesmo, pela mudança por tudo aquilo que a gente falou aqui, né? Mudou o modelo de gravação, mudou a maneira de você se vestir, a maneira como as pessoas divulgavam disco, como as pessoas gravavam, como as pessoas se comunicavam. Eles eram extremamente irreverentes. Então as entrevistas que eles tinham 22 anos, 21 anos, eles pegavam a imprensa da Inglaterra, forte, imprensa da Alemanha, dos Estados Unidos, e tiravam de letra, brincavam, tiravam sarro de todos eles. Assim, a maneira, o comportamento deles é um negócio que essa década, e acho que lógico, muito impulsionado por eles, mas depois veio realmente a contracultura, veio a Revolução Estudantil, e isso mudou sem dúvida nenhuma a sociedade, sem dúvida. Uma coisa interessante, os Beatles, quando eles fizeram o primeiro show em estádio, a organização queria separar negros. Não poderiam negros, eu não me lembro agora se não poderiam negros ou se os negros tinham que ficar em lugar diferente. E eles não aceitaram. Eles falaram, ou é todo mundo ou a gente não toca. Isso aí quem fala é aquela Whoopi Goldberg, tem um documentário que ela fala isso. Que ficou esse assunto, etc., e que ela fica, e aí fica sabendo que os Beatles não aceitaram, e aí ela pôde ir no show deles no estádio. Podia colocar na ética, uma questão da ética. Da ética. Quando eles têm essa postura. Eu acho que esse é um exemplo forte, né? Eu acho que quando a gente fala do disco, né, deles não venderem a mesma música para a mesma pessoa, eles não achavam certo isso, eu acho que é um exemplo de ética também. Eu acho assim, eu não me lembro de nenhum fato dos Beatles que contraria a ética, não me lembro, né? Confesso que o que me atrai nos Beatles é muito a parte musical, né? Mas eu acho que até tiveram, sim. Não, acho que não. Eles tiveram um lance polêmico quando eles falaram que eles eram mais populares que Cristo. Teve uma época que eles falaram isso, né? O John Lennon falou. Mas ele não falou isso para diminuir a Igreja Católica, ou Jesus, ou Deus, ou que... Ele falou muito mais porque era o seguinte, era uma sensação. Ele falou, olha, o impacto que nós estamos fazendo é muito forte. Eu te diria até, pela minha sensação, que hoje, porque eles iam para a Índia, eles iam para o Japão, eles iam para vários lugares que nem sempre Jesus era a figura mais valorizada ou de alguma forma reconhecida, né? Você tinha Buda, você tinha outros, né? Então, ele quis dizer isso. A gente hoje talvez seja mais influente do que o catolicismo. Muito bom, muito bom. Betinho, olha... Obrigado, gente. Muito obrigado mesmo. Salva de Viu? palmas.